A chuva martelava a pequena marquia de lata sobre a janela como se quisesse invadir aquele espaço sufocado pelo cheiro de mofo, cigarro barato e solidão. Cibercafé Kiberwolf, outrora movimentado, agora servia de refúgio para adolescentes que pulavam aula, rapazes pálidos de moletons desgastados que passavam noites inteiras atirando em jogos online, e tipos como Gera, homens à deriva, encurralados, dispostos a se agarrar a qualquer chance que aparecesse. O celular não tinha sinal, e contratar um pacote de dados seria dinheiro jogado fora. De qualquer forma, ele não precisaria da internet no futuro que se desenhava à frente. Além disso, deixar rastros digitais era o último que queria. A tela do computador banhava seu rosto em uma luz azulada e fria. Pela quinta vez, ele relia o anúncio, destacado pelo cursor. Precisa-se de operador de bulldozer. Regime de trabalho em turno na mina de carvão da Sibéria. Contrato formal. Salário a partir de 200 mil rublos. Moradia e passagem custeadas. 3 refeições diárias. A última frase o fisgou como um anzol em um peixe faminto. Moradia e passagem custeadas. 3 refeições por dia. Um teto sobre a cabeça, aquele mesmo apartamentinho modesto que os cobradores ainda não tinham tomado, mas que logo fariam. Georgi Gromov, ex-empreendedor fracassado, estava a um passo de ficar na rua. Embora no fundo isso nem fosse o pior. 10 anos atrás, ele havia operado um bulldozer. A experiência estava lá, guardada junto com os documentos amarelados, que por sorte nunca tinha jogado fora. Agora eles poderiam ser sua salvação. Ao lado, um adolescente esmurrava o mouse com raiva, xingando entre dentes, enquanto mastigava uma goma de mascar surrada. O rosto iluminado pela tela. Tremeluzente parecia uma máscara, olhos ardentes, boca entreaberta. Daqui a 10 minutos fechamos, anunciou o administrador, um rapaz magro e cheio de espinhas, com o olhar faminto de um cão abandonado. Ele batia o lápis na mesa, consultando o relógio a cada 2 segundos. Gera se esticou, sentindo as vértebras estalarem. 3 dias trancado naquele lugar, escondendo-se da chuva cortante da primavera, das câmeras, dos olhares curiosos de si mesmo. No bolso, os últimos 500 rublos, o suficiente para mais 5 horas de internet e um mísero macarrão instantâneo com gosto artificial de caranguejo, que já lhe revolvia o estômago. Salvou o número no celular. Ao sair, o vento gelado o recebeu como um soco. A chuva havia se transformado em uma garoa fina e traiçoeira que se infiltrava pela jaqueta. Ponto de ônibus estava vazio, exceto por um cartaz encharcado de empréstimos. Relâmpago, rápido, sem burocracia, e uma garrafa quebrada cujo vidro opaco refletia fracamente a luz do poste. Sentou-se no banco molhado e tirou o telefone. Dedo pairou sobre a tecla de chamada. E se fosse uma armadilha? E se já o tivessem encontrado? Não, era paranoia. Além disso, não havia alternativa. Alô? A voz do outro lado soava áspera como uma porta enferrujada rangendo. É sobre o anúncio do bulldozer. Sou operador. Já é tarde para ligar, mas tudo bem. Tem experiência? 1 ano trabalhando em escavação de fundações. Mentiu automaticamente, acrescentando 3 meses a mais. Documentação em dia sem antecedentes? Gromov engoliu em seco. A garganta estava seca. Antecedentes tinha sim, um cadáver. Mas respondeu firme. Tudo certo. Amanhã, às 10, no escritório da rua Nagarina 14. Pergunte por Vasily da agência de recrutamento. Guardou o celular. Na escuridão, um cão uivou. O cheiro de ferrugem e gasolina do velho garagem o envolveu como um abraço conhecido. Ali um dia ficará sua lada. Velha, mas sua. Agora restavam apenas manchas de óleo no chão, um saco de dormir, jogado num canto. Agachou-se e debaixo de um monte de trapos encontrou envelope com os documentos e uma foto amarelada. A aldeia perto de Voroneza. Mãe de lenço xadrez, o pai com a camisa desbotada, ambos ao lado de uma cerca torta e da macieira que ele mesmo plantara na infância. A última vez que ligara, 1 mês atrás, a voz da mãe tremia. Filho, está tudo bem mesmo? Sua voz está estranha. Tudo bem, mãe. Estou trabalhando. Logo vou aí. O escritório da agência ficava em um porão úmido, acessível por uma escada estreita, de tinta descascada. A placa com o nome Agência de Recrutamento pendia torta. Dentro, o ar pesado misturava mofo, café ruim e o cheiro azedo de desleixo, como nos corredores de prédios antigos de madeira. O linóleo no chão estava gasto até o osso, e nos cantos a sujeira se acumulava há quem sabe quanto tempo. Na parede, um
Cartas desbotado sobre segurança no trabalho, coberto por um calendário de 2015. Tempo ali parecia ter parado. Atrás de uma mesa, um homem obeso de dedos grossos segurava um copo de chá. Seu rosto era uma massa pálida sem expressão, os lábios grossos que lambia sem parar. Vasily. Gromov tentou disfarçar o tremor na voz. Você deve ser o Vasily. O homem se recostou na cadeira, que rangeu como se fosse desmoronar. Ligou ontem, não foi? Documentos? Georgie entregou o passaporte e a carteira de operador de bulldozer, categoria 3. Vasily examinou os papéis com desconfiança, como se duvidasse da autenticidade. Bulldozer, hein? Repetiu, alongando a palavra. Tenho experiência. 1 ano. Ontem mesmo perguntaram por alguém. Vasily jogou o passaporte de volta na mesa e puxou um formulário da gaveta. Preencha. Mas saiba que se mentiu sobre a experiência, lá eles descobrem rápido. Gromov pegou a caneta e começou a preencher os campos. Quando é a partida? O próximo trem para Irkutsk sai depois de amanhã, às 18h30. A estação é longe da cidade. Se aprovarem sua candidatura, amanhã à tarde assinamos o contrato e já compramos sua passagem. Quanto vai custar? Para você nada. O empregador paga tudo. Gromov soltou o ar aliviado. Vasily folheou o formulário com indiferença. E por que não está trabalhando agora? O contrato acabou. O recrutador guardou os papéis. Bom, espere um telefonema depois do almoço. Normalmente demora mais, mas eles precisam de um operador com urgência. Acho que vão aprovar você rápido. No dia seguinte, comprou 2 garrafas de água mineral morna e um maço de cigarros no quiosque da estação. O velho atrás do balcão, com dedos amarelados de nicotina, contou troco em moedas miúdas, como se fossem as últimas que Gromov veria por um bom tempo. O trem esperava no 3º trilho, perdido entre vagões de carga enferrujados e cisternas abandonadas. O revisor checou seu passaporte, fez uma anotação e indicou seu lugar. O composição arrancou pontualmente com um baque surdo das engates, como se relutasse em deixar a cidade para trás. Seus companheiros de cabine eram uma senhora que logo abriu um embrulho com frango caseiro e um homem de barba por fazer, que fitava a janela com olhar vazio. Gromov ocupou a cama de baixo, jogando a mochila no chão. Pela janela desfilavam casas sujas da periferia, campos intermináveis e, finalmente, os primeiros pinheiros negros contra o pôr do sol. Lá atrás, na cidade, já deviam estar procurando por ele. De novo. Mas desta vez era diferente. Desta vez seria mais difícil. Fechar os olhos por alguns instantes foi um alívio. O barulho das rodas no trilho era quase hipnótico. No banheiro, o ar estava abafado, cheirando a cloro. Lavou o rosto com água morna, tentando apagar as marcas das noites em claro. A lâmina descartável arranhava a barba, deixando riscos vermelhos na pele. No espelho, embaçado, mal reconheceu o próprio reflexo. Olhos fundos, rugas profundas ao redor da boca. Em um mês, parecia ter envelhecido 5 anos. Uma sacudida brusca o acordou no meio da noite. O trem havia parado em plena floresta. Um fiscal batia com um martelo nas rodas, e ao longe se ouvia o grito solitário de uma coruja. Gromov se levantou devagar. Passos pesados ecoavam pelo corredor. Espiou pela fresta da porta. Na luz fraca da lâmpada noturna, o revisor, de uniforme amassado, cochichava com 2 homens de jaquetas de couro preto. Um deles virou o rosto, e a luz do poste revelou uma cicatriz profunda cortando a bochecha do templo até o queixo. A cicatriz cortava-lhe o queixo como uma faca mal afiada, deixando uma marca que parecia rir da sua própria crueldade. Gromov recuou de golpe, o coração batendo tão forte que juraria que os homens no corredor podiam ouvi-lo através da parede fina. Não, não é ele. O alívio foi uma lâmina de gelo derretendo em suas veias, mas a dúvida permaneceu, ácida. Se fosse se assustar com cada rosto marcado pela vida, acabaria não no corte de carvão para onde fugia, mas em um hospício amarrado a uma cama, murmurando sobre sombras que só ele via. Deitado na beliche inferior, deixou que o ritmo hipnótico das rodas o arrastasse de volta para o passado. As memórias vinham como golpes, cada um deles ecoava no peito, sincronizado com as batidas na porta daquela noite. Gromov, abre. A voz rasgou o silêncio como uma serra oxidada. Ele estava descalço no assoalho gelado, os dedos dos pés dormentes não pelo frio, mas pelo terror. 4 da manhã, a escuridão pré-amanhecer transformando o apartamento em uma cela de concreto. Eu sei que você está aí.
Depois, o tom mudou falso meloso como veneno em xícara de chá. Vamos conversar como gente civilizada, Georgi Sergeyevich. Ele conhecia aquele jogo. Primeiro, os gritos. Depois, as promessas. Há 3 anos, um funcionário de banco com sorriso de plástico lhe estendeu os papéis. Parabéns, seu crédito de 4,5 milhões para expandir o negócio foi aprovado. Os primeiros 6 meses pagou em dia. Até o cliente sumir com a carga, deixando-o com um reboque vazio e uma dívida que engolia tudo. Naquela noite, pela primeira vez, bebeu sozinho, olhando para a foto dos pais na moldura de madeira barata. Uma semana depois, o telefone tocou. Georgi Sergeyevich, seu pagamento está atrasado. A voz feminina era educada, quase compassiva. 2 meses e o tom virou aço. Depois venderam a dívida. Os coletores chegavam em trio, sem cerimônia. Saniok, alto, com uma cicatriz que partia a testa e o nariz ao meio, dividindo seu rosto em 2 máscaras, uma quase intelectual, a outra de predador. O apelido infantil era uma piada cruel, seus olhos não pertenciam a um homem, mas a algo que caçava por instinto. Rigi, o ruivo, ou Petrucha, seu irmão, mastigava algo sem parar, expondo dentes podres e gengivas negras. Era o mais imprevisível, podia esmurrar um homem no estômago e no segundo seguinte perguntar com voz de criança mimada, quando o senhor Georgi Sergeyevich pretender quitar sua dívida? Genia, o calado, baixo e quadrado como um bloco de cimento, nunca falava primeiro. Todos carregavam o cheiro de prisão. Não há de grades, mas há que se leva na alma. Quanto pode pagar agora? O coletor se espalhou no sofá como se fosse dono do lugar. Gromov jogou sobre a mesa os últimos 40.000 rublos suados, amassados. Oh! Ruivo riu, um som que lembrava a dobradiça enferrujada de um porta-malas. Isso, nem dá para comprar sementes. Primeiro levaram um carro, uma Lada velha, mas fiel, com a qual fazia corridas de táxi antes de abrir a firma. Uma semana depois, arrombaram a porta de novo. Garantia do empréstimo. Levaram tudo, o notebook, com fotos de infância, a máquina de lavar que os pais lhe deram na mudança, a TV, que era seu único entretenimento no apartamento vazio. Não é suficiente, disse Saniok, varrendo com o olhar o que restava. Voltamos em 1 mês. Se não pagar, levamos a casa também. Você mesmo assinará os papéis. Somos homens de negócios, tudo dentro da lei. A luz fraca do poste do prédio piscava como um olho doente. Quando Gromov fechou a porta, uma sombra se descolou da parede. Ei, Georgi Sergeyevich, cadê o dinheiro? O ruivo avançou e sob a luz amarela, seu rosto pareceu uma abóbora, apodrecendo por dentro. Mesmo falando, não parava de mastigar. O hálito era uma mistura de cachaça barata e cinzas. Gromov recuou. Estou juntando. Mentira. Escarro brilhante caiu no asfalto. O primeiro soco foi no plexo solar, roubando-lhe o ar. O segundo nas costelas, dobrando-o ao meio como um canivete. Os joelhos bateram no chão. A dor era um animal vivo, rasgando-lhe as entranhas. A mão foi ao bolso por instinto. Um clarão na mente, o coldre abrindo com um estalo. A lâmina entrou macia, quente. O sangue jorrou sobre seus dedos, escorrendo pela manga. O canivete era uma herança de trabalho, usava-o só para cortar fita adesiva, de caixas. Mas naquela noite serviu para outra coisa. O ruivo desabou, escorregando pelo poste como um saco de ossos. Os olhos arregalados, vidrados, não entendiam. A boca se abriu, mas em vez de palavras, só sangue e um pedaço de chiclete caiu entre os dentes. Você vai? O sussurro se perdeu em bolhas vermelhas. Gromov olhou ao redor. A rua, desertada. Só o latido distante de um cão. Agora não. À volta. E cravaram a lâmina mais vezes até o corpo ficar mole e leve. Arrastou-o pelos braços, surpreso com o pouco peso dos mortos. O pátio dos fundos era um poço de escuridão. Os postes há anos não funcionavam. O asfalto deu lugar à lama depois, ao cimento da margem do canal. A água negra serpenteava lá embaixo, faminta. Barulho de motor. Faróis varreram a superfície. O carro passou. Um empurrão, respingo abafado, e o ruivo sumiu para sempre. Correu. As pernas tremiam. O sangue latejava nos ouvidos. 6 quarteirões por ruas. Adormecidas, playgrounds abandonados, terrenos baldios onde o mato crescia como uma ferida. Junto aos contêineres de lixo, o estômago se revoltou. Ácido e medo. Saíram em jato sobre o metal enferrujado. O canivete, ainda pegajoso, voou para a sarjeta.
O som metálico se perdeu no escuro. O apartamento recebeu com um silêncio de tumba. Não acendeu a luz. Apalpou as paredes, enfiando no mochila o essencial: escova de dentes, roupas, documentos. Último olhar para as divisões vazias, e a porta se fechou atrás de si com um clique final. O peso do que fizera só o atingiria depois. O trem atrasou 15 minutos. O destino lhe oferecia uma última chance: desistir, voltar, entregar-se à polícia antes que o irmão do morto o encontrasse. Mas quando pisou na plataforma, o nevoeiro úmido o envolveu como um sudário. O ar cheirava a carvão, diesel e produtos químicos. Uma chuva fina caía preguiçosa. A estação era uma caixa de madeira descascada, a placa Chernikamen pedra negra, mal se lia, com as letras T e K arrancadas pelo tempo. Junto ao quiosque de chá, 3 homens em casacos acolchoados fumavam em silêncio, cuspindo no chão de vez em quando. Seus olhares deslizaram por ele sem curiosidade. Mais um temporário, dos muitos que passavam por ali. Gromou. A voz atrás dele foi como um tiro. Um homem de uns 60 anos, mãos enfiadas nos bolsos de uma jaqueta impermeável. O rosto era um mapa de estradas esquecidas, rugas como sulcos, cicatrizes como buracos, e nos cantos dos olhos, manchas negras como carvão incrustado. Vocês me mandaram buscar? O velho assentiu. Vamos. Caminharam pelo estacionamento vazio, onde poças refletiam o céu de chumbo. Entre os zigolis e as gazeles, um oásis cor de musgo apodrecido esperava amassado com uma rachadura no para-brisa e um pneu reserva amarrado no teto, prestes a estourar. O motor engasgou, tossiu, e só na terceira tentativa rugiu a vida. O oásis cuspiu pela terceira vez, expelindo do escapamento nuvens de fumaça cinza, azulada que se enrolavam no ar úmido como serpentes preguiçosas. Como te chamas? Perguntou o motorista, virando bruscamente para a estrada principal, onde o asfalto já começava a se desmanchar em remendos sujos. Apenas me deram um sobrenome para te encontrar. Georgi. Pode me chamar de Gera? Eu sou Gennady. Gene, se quiser. Ele deu uma risada seca, como se a própria garganta estivesse enferrujada. Vou ficar do teu lado aqui. Trazer, levar, e pode me tratar por TY. Mesmo eu sendo mais velho. Um sorriso rasgou seu rosto curtido, revelando dentes amarelos e um canino lascado. Por dentro, ainda sou jovem. A máquina sacudia nas crateras da estrada, arremessando-os para cima como bonecos de pano. Gera mordeu a língua quando os dentes bateram com força. Do lado de fora desfilavam cerca-tortas de arame farpado, depois campos infinitos, tomados por ervas daninhas, as primeiras pinheiras raquíticas, curvas como se o peso do céu as tivesse dobrado à força. Há quanto tempo trabalha na mina? Perguntou Gromou só para quebrar o silêncio espesso que grudava na pele. Não, exatamente na mina. Sou só o entregador. 7 anos já. Antes disso no garimpo. Dourado. Gene girou o rosto por um segundo, e seus olhos brilharam na penumbra do habitáculo como brasas sob cinzas. Lá era mais animado. A palavra soou como um cuspe. Não quer dizer melhor. Lá, os caras não chegam à aposentadoria. Ele grunhiu, especialmente se fazem perguntas demais. O asfalto terminou de repente, como se alguém tivesse cortado a estrada com uma faca. No lugar, uma picada de terra batida, lavada pelas chuvas até virar um pântano, de atoleiros profundos o bastante para afundar um homem até os joelhos. Segura. Firme, avisou Gene, antes que o oásis mergulhasse na primeira poça com um estrondo surdo. Gromou agarrou-se à alça sobre a porta, sentindo o metal rangendo sob seus dedos enquanto a carroceria gemia em protesto. O carro balançava como um bêbado, mas teimava em avançar, cuspindo lama preta debaixo das rodas. Ainda falta muito? Perguntou Georgi quando outra cratera quase o arremessou contra o teto. Umas 3 horas, mais ou menos, resmungou o motorista sem tirar os olhos do caminho. Aqui é mato dentro, e tu, pelo jeito, és da cidade. Não estás acostumado. Não, desacostumei. Cresci na roça, mas depois fui parar na cidade. Gene puxou do porta-luvas um maço de belomorcanal amassado, acendeu um cigarro com a destreza de quem faz isso dirigindo há décadas, o papel entre os dentes, o isqueiro riscando no ar, sem reduzir a velocidade. A fumaça serpenteou até a janela entreaberta, misturando-se ao cheiro de gasolina e terra molhada. O que te trouxe até aqui? Perguntou, semicerrando os olhos contra a fumaça. Não é nenhum spa, só grana. Todo mundo vem atrás de grana, e depois sai correndo com o quê?
Sobrou. Ele calou-se, concentrado em manobrar uma curva traidora. A cinza do cigarro caiu em seu colo, mas suas mãos ossudas mantinham o volante firme, como se estivessem soldadas ao metal. Tinha um cara, o Andreika continuou depois de um tempo, como se falasse consigo mesmo. Chegou igual a ti. Dizia que precisava pagar dívidas. Operador de bulldozer. O Uaze trepidou ao passar por um buraco e Jenny apertou os lábios. Aí ele sumiu. Fugiu. O motorista balançou a cabeça, sem desviar os olhos da estrada. Encontraram no mato. Dizem que foi urso. Ou lobos. Sobraram só os ossos do Andreika. Ele cuspiu pela janela. E eu o trouxe por esta mesma estrada. Assim como estou fazendo contigo agora. A história atingiu Gromol como um soco no estômago. Ou seja, ele estava aqui para substituir um morto. Não era supersticioso, mas a informação o deixou com a nuca formigando. E a brigada? Como são os caras? Perguntou, forçando a voz a sair. Calma. Homens direitos. Trabalhadores. Mas eu pouco lido com eles. Só entrego. Busco, levo mantimentos. Não bebem. Jenny deu uma risada sem graça. Só em dias de festa, pra abrir o apetite. Lá é rígido. Se bagunçar, te mandam embora sem um tostão. Do lado de fora a floresta engrossava, compacta como uma parede. O sol já caía e seus últimos raios furavam a copa das árvores, transformando os troncos em grades de uma prisão. O motorista jogou a bituca pela janela. Se ouvir uivos à noite, não sai. É o que a gente fala pros novatos. Lobos. Onde sem eles? E ursos também. Seu tom era leve, mas os nós dos dedos branqueavam no volante. O Andreika não. Escutou os mais velhos. E olha no que deu. O acampamento apareceu de repente, como se a taiga tivesse se aberto ao meio. Entre as árvores, um punhado de vagões enferrujados, cercados por uma cerca baixa, de chapas onduladas. O ar cheirava a carvão queimado e madeira podre. Uma coceira subiu pelo nariz de Gromol e na língua ficou um gosto metálico como de moeda velha. A alguns 500 metros, a cratera da mina devia estar ali, um abismo negro, uma boca escancarada engolindo a terra. Carvão preto, rosnou Jenny, desligando o motor. O silêncio que se seguiu ao rugido das horas de viagem foi tão abrupto que doeu nos ouvidos. Bem-vindo ao inferno, filho. Gromol saiu do carro, sentindo cada músculo do corpo protestar. Olhou ao redor. O lugar parecia abandonado. Nenhuma alma. O vento mexia em farrapos de neblina sobre a mina, como sobre uma cova aberta. Uma porta de vagão bateu solta, marcando o tempo, com um ritmo oco. Lá no fundo do buraco, máquinas rangiam, distantes. Do vagão mais próximo, um homem alto saiu arrastando os pés. 40 e poucos anos, macacão engordurado que se confundia com a escuridão. Os olhos, quase sem cor, brilhavam úmidos como sebo em pedra molhada. Novato. A voz saía de algum lugar profundo, como se viesse debaixo da terra. Bulldozer? Gera assentiu. Eu sou Sergei, o chefe. Os caras me chamam de Batia. Eles apertaram as mãos. A palma de Batia era áspera como lixa e quente, como se carvões ardessem sob a pele. Começamos amanhã, às 8. Alguém te mostra a máquina. Hoje descansa. Jenny já ligava o Uaze de volta, o rosto iluminado pelos faróis pareceu mais magro, como se os últimos quilômetros tivessem sugado anos de sua vida. Ei, Genka! Gritou Sergei. Não esquece o que tens que trazer no sábado. O motorista resmungou algo em resposta, mas as palavras se perderam no urro do motor quando o carro arrancou, deixando para trás um rastro de fumaça que se misturou à neblina. Com quem vou ficar? Perguntou Gromol, observando as luzes traseiras do Uaze desaparecerem na escuridão. Não queria ficar sozinho ali. Comigo, respondeu Batia. Os outros vagões estão ocupados. Aqui é como um resort. Seu tom era irônico, mas os lábios não sorriam. 2 por vagão. Até a cozinheira tem o seu próprio. Ele se virou e começou a andar, sem verificar se Gromol seguia. O vagão por dentro era limpo, quase aconchegante. 2 camas de metal com colchões finos, uma mesinha de cabeceira com restos de cera de vela endurecida. Às vezes, a luz cortava. No canto, um fogão a lenha com a porta rachada. Na parede, um calendário com datas riscadas. A última, de um mês atrás. Uma garrafa vazia rolava no chão, a etiqueta desbotada pelo tempo. Batia apontou para a cama livre com um gesto e começou a se despir. Na luz fraca da lâmpada pendurada, Gromol viu suas costas. Uma teia de cicatrizes.
entrelaçadas formando um padrão estranho, como runas ou as marcas de garras de uma fera gigante. Não perguntou de onde vieram. Não era hora para perguntas. O banheiro fica ali atrás, jogou Bhatia deitando-se. Água trarei de manhã, enquanto durar. A noite caiu de repente, como se alguém tivesse desligado a chave do mundo lá fora. Gera ficou deitado, ouvindo o rangido da cama de Serguei. O chefe respirava. Regular, quase sem som, mas de vez em quando o ritmo quebrava, transformando-se em um ronco rouco parecido com um rosnado abafado. Dormiu. E então, no meio da noite, um uivo alto o arrancou do sono. Começou longe, na floresta, mas aproximou-se. Rápido, um som que se transformava em arfar, em algo parecido com risada, em um gemido longo e arrastado. Gromol lembrou das palavras do velho motorista. Ficou paralisado. Ao seu lado, Bhatia parou de roncar de repente e sentou-se na cama, rígido. Não sai à noite, disse o chefe, a voz grossa de sono. São lobos, sussurrou Gera. Lobos. O alarme do celular rasgou o silêncio antes da aurora. Georgie abriu os olhos. Por um segundo não reconheceu o teto do vagão, marcado por manchas de ferrugem. O rangido da cama. Tudo desabou sobre ele como um balde de água gelada. E ao mesmo tempo, uma onda de alívio o invadiu. Não precisaria mais se esconder dos bandidos de quem antes fugia. Agora, entre ele e eles, havia um buffet de 2.000 quilômetros de taiga, mineração e homens como Bhatia. Pela primeira vez em meses, ele podia dormir sem o peso da paranoia esmagando seu peito. 2.000 quilômetros de floresta densa e uma muralha de terra congelada no tempo separavam-no daqueles que antes o caçavam. Nenhum coletor com cicatrizes de cadeia e sorrisos de lâmina iria arrombar sua porta às 3 da manhã, exigindo as chaves do apartamento que já não era seu. O vidro embaçado do vagão filtrava uma luz azulada, fria como aço. Faltava 1 hora para o sol rasgar o horizonte, mas o acampamento já respirava. Sérgio estava de costas, a silhueta maciça projetando uma sombra alongada na parede de madeira. Sobre o fogão de ferro, uma panela de metal chiava, exalando o aroma amargo de café torrado com cicória. Café? Lançou o brigadier por cima do ombro, sem se virar. Do bom com cicória. Bebe enquanto está quente. Dobrou e outro. Café quente. Gromol quase corrigiu o homem. Se estivesse quente de verdade não seria café, mas algo muito pior. Mas engoliu a piada. Não era hora para brincadeiras que poderiam soar como desafio. Os músculos latejavam, uma herança da viagem de trem e, pior, da estrada esburacada no oásis do dia anterior. Frio mordia a pele. No parapeito da janela, o geada desenhava padrões frágeis como advertências. O verão siberiano tinha esse jeito, generoso com a luz, mesquinho com o calor. Estendeu a mão para a caneca. O líquido queimou sua garganta, deixando um gosto de fumaça e terra úmida. O uivo dos lobos da noite anterior ecoou em sua memória, arrancando-lhe um arrepio. É comum isso aqui? Lobos à noite? Acontece, respondeu Bhatia, calçando as botas de couro gastas, os cadarços rangendo como ossos velhos. Principalmente quando a lua está cheia. Ele jogou um par de luvas novas em direção a Gromol. Seu equipamento está no armazém. Turno começa às 8. Se atrasar, desconto de 1 dia de salário. O ar lá fora cheirava a carvão queimado e óleo diesel. Georgie seguiu o brigadier até a Baitovka, um barraco de chapas azuis que pareciam prestes a desabar. Ao redor, as marcas dos pneus de máquinas pesadas haviam transformado o chão em uma crosta irregular de lama seca, sulcada como cicatrizes. Dentro, 5 homens ocupavam uma mesa comprida. A fumaça dos cigarros dançava com o vapor das canecas de chá, criando uma névoa cinzenta que grudava nas paredes. Sérgio apresentou-o com um gesto seco. Brigada. Este é o novato, Gera. Buldozerista. Tratem-no bem, ou pelo menos não o matem no primeiro dia. Os olhos dos homens o avaliaram com a precisão de quem mede o peso de um saco de cimento. O primeiro a se levantar foi um homem baixo e largo, com uma tatuagem torta no pescoço, Eniezabudu. Letras feitas à mão, provavelmente com uma agulha e tinta roubada na prisão. Gromol preferiu não perguntar o que ele não esqueceria. Michania, apresentou-se o sujeito, esmagando a mão de Georgie com um aperto, que fez estalar suas juntas. Mecânico. Se quebrar alguma coisa, vem direto pra mim, incluindo ossos? Arriscou Gromol, forçando um sorriso. Principalmente a boca, retorquiu Michania sem piscar. Fala menos, trabalha mais.
O próximo foi um magro de dedos nervosos, cujos olhos saltavam de um lado para outro como se procurassem uma saída. Lioca, mestre em explosivos. Se precisar fazer algo desaparecer, sou seu homem. Os outros se apresentaram em sequência, Victor KLYK. O sobrenome virou apelido, motorista de Belazé com um corte na boca que parecia feito por uma faca cega, Ivan, Pastuk o mais velho, uma barba grisalha que tremia quando falava e um conhecimento enciclopédico sobre tudo, de motores a ervas medicinais, e Dimon, o eletricista, único que esboçou algo parecido com um sorriso, embora seus olhos permanecessem cautelosos. Galha, nossa mãe nutriz, serve comida às 7 da manhã e às 6 da tarde, explicou Sérgio, acendendo outro cigarro. Perdeu o horário? Fica de barriga vazia. O almoço chega no canteiro. E os outros? Perguntou Gromov, olhando ao redor. Onde está o resto da equipe? Batia soprou a fumaça pelo canto da boca, como se a pergunta fosse um incômodo. Esta é a equipe. Os demais ficam do outro lado da cava. Cada grupo tem seu próprio acampamento. Ele apontou para a janela. Lá fora, a mina se abria como uma ferida gigante na terra. Uma cratera de 1 quilômetro de diâmetro, escavada em degraus irregulares que lembravam uma escada para o inferno. As paredes negras, sulcadas por veias minerais, brilhavam sob a luz pálida. Lá embaixo, formigas humanas e máquinas se moviam em um balé lento e sujo. Michania jogou um par de botas de borracha, uma jaqueta surrada e um capacete, com a viseira quebrada nos braços de Gromov. Agora você é um de nós. O mecânico deu uma palmada no flanco enferrujado de um monstro de aço, um Bulldozer D250, modelo 1982. Ferro velho, mas indestrutível. Só não esquece de checar o óleo a cada 2 horas. O cárter está vazando, mas aqui não tem jeito. Já andei nesses bichos, mentiu Gromov, passando a mão pela lataria fria. Embora meu forte seja o DT-75. Vai se acostumar, disse Michania com um brilho quase religioso nos olhos. O D250 não é só uma máquina. É o primeiro bulldozer do mundo com transmissão eletromecânica. Fabricado de 1959 a 2015. Uma lenda. Até invejo você um pouco. A cabina cheirava a diesel e pano engordurado, um aroma que Gromov conhecia bem, embora há muito não sentisse. Os controles resistiam, como se testassem sua força. Ao meio-dia, cada músculo de suas costas ardia, e o bulldozer transformará seus órgãos internos em gelatina vibrante. Quando finalmente chegou a hora do almoço, a cantina, um vagão adaptado, ofereceu uma tigela de chi e o silêncio de Galha, uma mulher cujos olhos diziam que ela já havia visto demais para se importar com mais um rosto novo. Aqui todos emagrecem, comentou Pastuk, mastigando um pedaço de pão duro, mas não por dieta. Dimon, o eletricista, inclinou-se para a frente, os olhos brilhando com uma curiosidade que não conseguia esconder. De onde você é, Gera? Do Ural, não é? Por que mentiu pro Batia? Antes que Gromov pudesse responder, a voz de KLYK cortou o ar como uma lâmina. Cala a boca, Dimon. O motorista não olhou para trás, mas suas palavras congelaram a mesa. Lioca. Começou a tamborilar os dedos na madeira, e KLYK fixou o olhar na janela, como se algo lá fora fosse mais interessante do que a tensão que tomara conta do espaço. Quando o almoço terminou e os homens se dispersaram, Pastuk aproximou-se de Gromov, a barba grisalha mexendo-se enquanto falava. Não leve pro lado pessoal, filho. Cada um aqui tem seus motivos para não querer falar do passado. Ele ofereceu um cigarro. Gromov aceitou. Comecei nisso há 25 anos, em outra mina. O chefe na época era Sergei Alexandrovich. Ivan exalou a fumaça em anéis perfeitos que o vento desfez. Imediatamente. Também gostava de dizer, não faça perguntas estúpidas. Coitado do homem. O que aconteceu com ele? Não resistiu Gromov. Pastuk riu, um som seco e sem alegria. Você acabou de fazer exatamente o que não deveria. Anos 90, meu caro. Não é preciso dizer mais nada. Ao final do turno, as mãos de Gromov tremiam. A vibração do bulldozer havia-se infiltrado em seus ossos, e o rugido do motor ainda ecoava em seus ouvidos como um zumbido insano. A coluna doía como se alguém tivesse cravado pregos incandescentes entre suas vértebras. Ao voltar para o vagão, notou a equipe reunida, junto a um armazém distante. Batia, chamou a voz rouca de exaustão. Quando recebo o primeiro pagamento? O brigadier virou-se lentamente, os olhos estreitos sob a luz morna do entardecer.
Sexta-feira se atolava chegar a tempo. Sua voz era um rosnado baixo. Pode gastar uma parte. Ou pedir pra Jena trazer algo na sábado. Agora vá descansar. Não se atrasse pro jantar. E depois da meia-noite, ele apontou um dedo grosso. Para o peito de Gromol nem pense em sair. Regras da casa. Os bichos andam soltos quando escurece. Gromol adormeceu antes que a noite caísse de vez. Acordou com o rangido da porta. O vagão estava mergulhado em silêncio, quebrado apenas pelo estalo da burchuica. Esfriando. A cama de Bátia estava vazia, o cobertor esticado com precisão militar. Regras não são para todos, pensou. Ao se aproximar da janela, não viu lua nem estrelas, apenas um breu espesso, como tinta derramada. Então ouviu o uivo dos lobos, mais perto dessa vez quase humano. Apressou-se a espiar. No limite do acampamento, sombras se moviam em direção à floresta. Figuras grandes ágeis dançando com uma graça que não combinava com seu tamanho. Algo pesado bateu na parede do vagão. Gromol recuou, o coração disparado. Quando olhou novamente, só viu a aurora começando a rasgar a escuridão. Abriu a porta. Ninguém. Mas no chão, diante do degrau, marcas profundas de pés descalços. Afundavam na terra. Quem anda descalço nesta merda de frio? Bátia voltou ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas embaçadas. A porta rangeu quase imperceptivelmente, mas Gromol, adormecido em um sono leve e inquieto, acordou instantaneamente. Você saiu? Não foi uma pergunta. Os olhos do brigadier na penumbra brilhavam, como os de um predador. Os olhos de Bátia haviam se tornado de um amarelo pálido doentio. Manchas escuras sujavam a manga de sua camisa de trabalho, como se algo úmido e pesado as tivesse marcados. Te pareceu? A voz saía arranhada, como lixa raspando metal enferrujado. E, grava bem, aqui não gostam de quem enxerga demais. Especialmente porque, hein? Um riso seco, sem alegria. Dormir cedo não é virtude, Gromol. É suspeita. Serguei despiu-se no escuro, sem acender a luz. O metal da cama rangeu quando ele se deitou, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso. Pela manhã, a brigada agia como sempre. Victor KLYK, o dente, esculpia palitos entre os dentes amarelos, os olhos semifechados como se calculasse algo. Ivan, o pastor, murmurava números para si mesmo, fixando o calendário pendurado na parede. Aquele mesmo calendário onde a data de ontem estava circulada, igual ao que Gromol tinha visto no vagão. Dia de pagamento. Galha com olheiras fundas como poços bateu a tigela de mingau coagulado na mesa com um baque surdo. O chá preto, quase chefir, fumegava como veneno. Ela não olhava para ninguém. Do outro lado, Dimon e Lioca cochichavam curvados um sobre o outro. Seus sussurros cortavam o ar em risadas abafadas, mas assim que Gromol se aproximou, os lábios se fecharam, como se uma porta de ferro tivesse caído entre eles. Posso me juntar? Perguntou Gera, fingindo indiferença. O explosivo levantou os olhos, não para ele, mas para algum ponto além do seu ombro. Lugar pequeno. O eletricista Dimon cutucou a comida com a colher, evitando qualquer contato visual. E a conversa é chata pra caralho. Ponto do canto, Bogor, o cozinheiro, observava. Seus olhos refletiam a luz fraca da lâmpada, como os de um gato noturno que acabou de ser pego no feixe de uma lanterna. Gromol sentiu o peso daquele olhar nas costas. Você não pertence a este lugar. A mensagem era clara. Hoje à tarde tem detonação, anunciou Bátia mais tarde, enquanto mastigava um pedaço de pão duro. Depois do almoço todo mundo sai do corte. O trabalho para. O canteiro de obras fervilhava como um formigueiro antes da tempestade. Entre os rugidos dos bulldozers e os gritos dos operários, homens correndo com aparelhos que pareciam teodolitos, o ar vibrava carregado como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Gromol passou a manhã empurrando montanhas de terra estéril e rocha solta com a lâmina do D9, alimentando a boca voraz de um escavadeiro monstro. As belas elevavam a carga para fora do poço, seus pneus gigantes esmagando tudo no caminho. Depois do almoço, o silêncio caiu como um sudário. Lioca, o mestre explosivo, e sua equipe já haviam preparado as cargas. Esperaram até que o último trabalhador cruzasse a linha de segurança. Então, o primeiro estampido. A terra estremeceu. Uma onda de choque varreu o corte, fazendo as árvores na borda do bosque tremerem como se algo as tivesse tocado com dedos invisíveis. Lá no fundo, outra explosão surda abalou o chão, e uma nuvem negra subiu em espiral, engolindo o céu.
Gromol sentiu um impacto nas entranhas como se algo dentro dele também tivesse se rompido. À noite, passando pelo depósito, ouviu vozes. Não gosto dele. A voz de KLYK, rouca como cascalho. Ele nos viu. Uma pausa. Vai ter que resolver. Batia respondeu com algo entre um suspiro e um lamento. Gromol pressionou-se contra a parede, mas só pegou fragmentos. Depois da meia-noite. Depois, nada. Ele já sabia, ali havia algo podre. Regras que não eram para todos. A brigada fazia coisas à noite, coisas que ele não deveria ver. Braconagem, roubo, ugol, carvão. Mas por que os pés descalços na neve? Por que o sangue no Kapgank? Encontrou esconderijo sob uma lata enferrujada com farrapos de pele e manchas escuras nos dentes de metal? Não. Ele não queria saber. Esperou até que saíssem, então entrou. O cheiro de diesel queimava as narinas. Num canto debaixo da lata corróida, o que restava de uma armadilha monstruosa torcida. Como se algo tivesse lutado até o fim para se libertar. Pelos. Sangue seco. Braconageiros. Que se fodam. Ele não tinha nada com isso. Diria a eles quando viessem resolver. Sua guerra não. Era essa. A porta rangeu. Dimon estava ali, imóvel na entrada. Seus olhos encontraram os de Gromol por um segundo, longo demais. Então, sem uma palavra, virou as costas e sumiu na noite. Merda. A história do motorista da UAZ voltou como um soco no estômago. Andriusha. Buldozerista antes dele. A brigada tinha resolvido quando ele descobriu demais. Naquela noite, Gromol fingiu dormir. Cada músculo tenso, cada nervo esticado como um cabo de aço. Através das pálpebras semicerradas, viu Sergei agachar-se junto à cama, os movimentos lentos calculados. Debaixo do colchão tirou algo embrulhado em pano encerado. Desdobrou. Uma faca. O aço brilhou fraco na escuridão. Batia passou o dedo pela lâmina. Uma gota escura. Caiu no chão. Ele lambeu o sangue com a língua como um animal provando a presa. Depois, saiu. A porta fechou-se sem um som, como se o próprio ar temesse fazer barulho. Lá fora, um uivo rasgou a noite. Não era lobo. Era humano, e ao mesmo tempo não era. O som vibrou nos ossos de Gromol, arranhando algo primitivo dentro dele. Ele se levantou, aproximou-se da janela. 7 figuras sob a luz amarela do único poste. 6 nuas. Suas roupas amontoadas aos pés de um dos vagões. O 7º era diferente. Alto demais. Coberto por uma pelagem prateada que brilhava como gelo sob a lua. Não humano. Que diabos. Um por um, os homens caíram de joelhos. Depois, de 4. Michania primeiro. Suas costas arquearam-se em um espasmo. Lioka seguiu, o pescoço esticando-se, a boca aberta em um grito mudo. KLYK. O pastor. Dimon. Batia. A figura alta permanecia ereta como se os comandasse. Ritual. Não eram braconageiros. Eram sectários. Loucos. E aquele coisa ao lado deles, o que era aquilo? Almaty? Um Yeti? Não importava. Gromol recuou da janela, batendo as costas na lareira. O barulho lá fora cessou. Loucos religiosos são melhor do que criminosos, tentou se convencer. Contanto que não decidam me oferecer em sacrifício aos deuses deles. Como fizeram com o último. Ele fugiria amanhã. Tinha que fugir, mas sem dinheiro, sem nada, precisava aguentar. Pelo menos uma folha de pagamento. Só isso. Pagaria a dívida. Depois, sumiria daqui. Como se o inferno estivesse em seus calcanhares. O Kapkan. Os pelos. Eles caçaram alguma coisa. E agora adoravam a coisa. O sol começou a clarear as frestas da janela quando Batia voltou. Gromol não tinha dormido. Esperava. Viu tudo? A voz do brigadier era calma. Demais. Seus olhos, porém, ardiam em um amarelo doentio. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. O coração de Gera batia tão forte que ele tinha certeza de que Batia podia ouvi-lo. O que vocês fazem à noite? A garganta seca, as palavras saíram ásperas. Não me interessa. Não quero saber. Só quero trabalhar, ganhar meu dinheiro e ir embora. Considere que não vi nada. Um músculo tremeu no canto da boca de Sergei. Quase um sorriso. Acho que você já entendeu o que fazemos. Não entendi porra nenhuma, Gromol cuspiu. E não quero entender. O que vocês fazem aqui é problema de vocês. Não meu, agora é. Batia tirou a camisa. Deitou-se. Deixou Gromol sozinho com o peso de 1000 perguntas. Sem resposta. No café da manhã, o silêncio era uma lâmina. Até Dimon, normalmente tagarela, empurrava a comida com a colher, lançando
olhares venenosos na direção de Gera. Quando os outros se dispersaram, Ivan, o pastor, sentou-se ao seu lado. Despejou chá na caneca com mãos que não tremiam. Encontrou algo interessante ontem à noite? Perguntou, sorrindo como se já soubesse a resposta. Gromol congelou. Do que você está falando? Não finja, rapaz. O velho riu baixo. Dumont viu no depósito. Escutando. Você não é o primeiro a tentar cavar a verdade. E o que aconteceu com os outros? O pastor tomou um gole, sem tirar os olhos dele. Alguns se juntam ao bando. Outros, ele colocou a caneca na mesa com um estalo, desistem e vão embora. E o buldozerista antes de mim? Gromol sentia o suor escorrendo pelas costas. Sei que ele morreu. O que aconteceu com ele? Aquele foi um caso complicado. Os olhos de Ivan eram 2 buracos negros. Batia tinha razão. Para você, é melhor não sair à noite, gromou. Especialmente amanhã. A voz do pastor era um rosnado surdo, como se as palavras fossem arrancadas de uma garganta cheia de espinhos. Se não quiser se juntar ao bando, e mesmo que queira, ele fez uma pausa, saboreando o peso das palavras. Você não nos agrada. Não gostamos de espiões. E desprezamos os medrosos. Naquela noite, sob o chuveiro, Gromol notou 3 sulcos profundos na parede como garras de uma fera arrastadas até o teto. Os cortes eram frescos, a tinta ainda não havia escurecido. Passou os dedos pelas ranhuras, pelo menos 1 centímetro de profundidade. Algo do tamanho de um urso poderia ter deixado marcas assim. Mas ursos não tomam banho em chuveiros de acampamento. Quando voltou ao vagão, havia um bilhete sobre o travesseiro escrito com letra irregular, como se a mão tivesse tremido ao pressionar a caneta. Não fusse onde não deve. Precisamos de um buldozerista vivo, pelo menos até o fim deste turno. As últimas letras se dissolviam em um borrão de tinta, como se algo ou alguém tivesse pressionado o papel com força demais. Ele não dormiu naquela noite. À meia-noite, do outro lado da parede fina, vieram os passos, pesados e irregulares, como se algo cocheasse. Depois, um uivo longo cortando o silêncio como uma lâmina. Um silêncio tão absoluto se seguiu que Gromol achou que havia ficado surdo. Rastejou até a janela, contendo a respiração. Lá fora, sob a luz prateada da lua, 7 figuras imóveis formavam um círculo no pátio. De repente, a maior delas, uma sombra que mais parecia um yeti do que um homem, virou a cabeça na direção do vagão e apontou um dedo ossudo para a janela. Todos os outros seguiram o gesto. Gromol recuou com um solavanco batendo a coxa. Na mesa de cabeceira, a escova de dentes e o tubo de pasta caíram no chão com um estalo. Quando se atreveu a espiar novamente, o pátio estava vazio. No café da manhã, Galina colocou diante dele um prato de ovos mexidos, dourados, fumegantes. A comida cheirava a manteiga e sal, mas o estômago de Gromol se fechou como um punho. Hoje você trabalha com o pastor, no setor norte, anunciou o chefe da equipe. Sem levantar os olhos do caderno de anotações, a cozinheira se inclinou e em seu olhar Gromol captou algo que não esperava. Um lampejo de preocupação genuína. O pastor vai te explicar algumas coisas, sussurrou ela, tão baixo que só ele poderia ouvir. Dessa vez, não foi Gromol quem guiou o bulldozer. Ivan Pastuk sentou-se ao volante, manejando as alavancas com uma destreza surpreendente para suas mãos enrugadas. A máquina rugia, deslocando toneladas de terra e pedra como se fossem areia. Durante a pausa, sentaram-se sobre as esteiras do equipamento, o metal ainda quente sob suas coxas. Você viu coisas essas noites, não viu? Parem. O pastor não olhava para ele, mas para o horizonte, onde a floresta engolia a luz do dia. E a que conclusão chegou? Nenhuma. Gromol cuspiu no chão. Só sei que não estou gostando daqui. E o que acha que vamos fazer com você? A voz do velho era calma, quase amigável. Já falei sobre o Ugol. Tudo que viu fica com você. Não vamos contar a ninguém. Não quero problemas. Problemas você já arrumou. Pastuk finalmente virou o rosto e seus olhos, 2 poços sem fundo, cravaram-se nos de Gromol. Agora precisa resolvê-los. Oh, que acha que fazemos aqui à noite? Roubamos? Caçamos ilegalmente? Ele riu, som seco como galhos quebrando. Ou será que pegamos uma fera monstruosa e nos ajoelhamos diante dela como uma seita de loucos? Não me interessa. Gromol cruzou os braços. Vim para trabalhar, não para investigar seus rituais doidos. O pastor riu mais alto, como se tivesse ouvido a piada do século. Batia disse que você era esperto. Ele coçou a barba grisalha, pensativo. Já
Que começamos essa conversa, melhor terminá-la. Sem meias palavras. Fez uma pausa dramática. Você entendeu tudo errado. Não somos ladrões. Não somos caçadores. E definitivamente não somos uma seita. Uma pausa. Somos Volkolaki. Gromol sentiu o sangue gelar. O quê? Lobos. Oborotny. Pastuk esticou os braços, exibindo cicatrizes simétricas nos antebraços, como se algo os tivesse marcado de propósito. Sabe por que nos chamam de Oborotny? George balançou a cabeça, incrédulo. Isso era absurdo. O velho estava tentando assustá-lo, distraí-lo, fazer com que desistisse de denunciá-los à polícia por suas atividades noturnas. Porque viramos a sorte de cabeça para baixo. Ivan apontou para as marcas. Para gente como você. Fugas. Perdidos. Todos sabem que você está correndo de algo. Assim como nós. Mais uma história maluca. Gromol quase riu, mas a garganta estava seca. Feche-se no vagão hoje à noite. Não saia, não importem os sons que ouvir. O pastor baixou a voz. Senão você se tornará um de nós, ou nossa presa. De repente ele sorriu, mostrando dentes amarelos e afiados. Brincadeira. O sorriso sumiu. Não tocamos nos nossos. Mas também não. Vamos te proteger. Isso é fato. Se não nos aceitar como somos. Ele encolheu os ombros. O buldozerista antes de você também não acreditou. Ficou com medo. Saiu correndo no meio da noite. Encontrou um urso no caminho. Pastuk fez um gesto cortante com a mão. Kirdik. Fim da linha. Medo é o que me falta. Gromol cuspiu de novo, mais para disfarçar o tremor nas mãos do que por desdém. Já vi coisas piores do que suas brincadeiras de mistério. À noite, o vagão o recebeu com um silêncio opressivo. Sobre a cama, um embrulho amarrado com barbante, o mesmo que vira com Serguei. Dentro, uma faca. A lâmina. Brilhava a luz da lâmpada, o cabo envolto em couro gasto. Um papel amassado caiu. Quando ele desfez o nó, escolha. Ou está conosco, ou some daqui antes que seja tarde. No calendário pendurado na parede, uma nova marcação, depois de amanhã. O que aconteceria naquele dia? Gromol não fazia ideia. Segurou a faca, sentindo o frio do metal. Mas lá no fundo, como um coração batendo. Dentro da própria lâmina, uma pulsação fraca, quase imperceptível. Enrolou tudo de volta e escondeu embaixo da cama. Eles estão brincando comigo. Tentando me assustar. Mas assustar do quê? Do que roubavam? Das suas atividades ilegais? Ou daquilo que, depois de tudo, ele ainda se recusava a acreditar? Oborotny. Lobisomens. Atores de um roleplay doentio, talvez. Mas que sentido fazia? Para homens que trabalhavam do amanhecer ao anoitecer se fantasiarem de feras à noite? O vagão rangia como um navio prestes a naufragar. Quase meia-noite e lá fora. Vozes abafadas. Palavras indistintas. Passos ora pesados, ora leves, como se algo estivesse se arrastando. Depois, um uivo longo e gutural, cortado no auge como um grito sufocado. Gromol aproximou-se da janela, tapando a luz com a mão. Sombras. Não humanas. Não animais. Híbridos, costas curvadas, membros alongados, movimentos fluidos. Demais para serem reais. Uma delas parou bem embaixo da janela. 2 pontos. Amarelos brilharam na escuridão, olhos fixos nele. Gera puxou a cortina com um movimento brusco, mais tarde demais. O primeiro uivo veio de Serguei, agudo e estridente, fazendo os vidros vibrarem. Outros se juntaram. O de Michania, grave e vibrante como um rugido. O de KLYK, cortante como uma lâmina. O de Lioka, entrecortado como se algo o estrangulasse. Uma sinfonia de transformação. Se aquilo fosse real. Se eles fossem o que o pastor havia dito. Gromol ficou deitado, os pensamentos girando como um motor superaquecido. Até que o cansaço venceu. Um impacto sacudiu a porta, arrancando-o do sono. Uma voz rouca sibilou do lado de fora. Gera. Era Dimon. A voz estava distorcida, como se algo a rasgasse por dentro. Abre. Gromol permaneceu imóvel. Outro golpe mais forte. Fora da janela, sombras dançavam em um redemoinho negro. Uma delas parou, colando-se ao vidro. Ele viu aquilo. Um focinho alongado, não mais humano, ainda não totalmente lobo. Testa larga, coberta por uma pelagem rala que deixava entrever uma pele pálida. Os lábios retrocediam, expondo presas pingando saliva. Depois, silêncio. Gromol segurou a respiração. Um estrondo abalou a parede oposta. Madeiras. Rangendo. Ele se jogou para baixo da cama, arrastou o embrulho, desembrulhou a faca.
A lâmina reluziu à luz da lua que invadia pelo vidro quebrado. A janela explodiu em estilhaços. Dentro do vagão, uma massa escura aterrissou com um baque surdo. Pelagem espessa, garras de 10 centímetros rasgando o assoalho. Olhos amarelos como brasas. Você viu demais. A voz de Batia, ou o que restava dela, era um rosnado gutural, mas ainda carregava um vestígio humano. Gromol levantou a faca. A criatura, metade homem, metade fera, avançou, deixando marcas fundas no chão. Pode se juntar a nós, sibilou ela, exibindo presas curvas e letais. Ou? O frio do metal pressionou as costas de Gromol. Ele se virou e viu ela. Atrás dele, Galina segurava uma espingarda de cano duplo com as duas mãos. Como? Ela tinha chegado ali? A voz de Povarisha cortou o ar, calma, quase casual. Escolha. Rapaz. Sergei rosnou, a pelagem eriçada como lâminas. Os olhos amarelos fixaram-se em Gromol, que sentiu o peso do metal frio nas costas. Galina empurrou a arma para suas mãos. Atire nele ou em si mesmo. Não há outra saída. Batia se lançou. Gromol disparou. Georgie acordou antes do despertador. Um sonho. Um daqueles pesadelos tão reais, que deixam o suor gelado na pele. O barracão estava vazio. A cama do brigadier, impecavelmente arrumada. O sol nascia sobre o acampamento pintando de ouro as pegadas de lobo que serpenteavam até a floresta. Demasiado real significava que os lobos tinham vindo. Significava que tudo aquilo poderia ser verdade. A cantina fervilhava com uma energia estranha. Nenhum silêncio sombrio, nenhum olhar furtivo, risadas, conversas altas, até piadas. Eis nosso atirador, Dimon gritou, quando Gera cruzou a porta. Seus olhos, antes nervosos e esquivos, agora o fitavam. Com um brilho novo, curiosidade genuína. Sergei ocupava a cabeceira da mesa, os olhos antes gélidos, agora estudando Gromol com algo entre respeito e fascínio. Senta. O brigadier afastou a cadeira ao lado. Galina surgiu com um prato transbordando. Ovos mexidos com carne enlatada. Trigo sarraceno, 4 fatias grossas de pão. Come. Precisa recuperar as forças. Disse, e havia algo em sua voz que Gromol nunca ouvira antes. Um calor quase maternal. Você passou por muito hoje. Quando pegou o garfo, Sergei falou. Você atirou em mim. Não esperava isso. A mão de Gromol congelou no ar. Sonho ou realidade? Vocês me pregaram uma peça? Batia apoiou as mãos na mesa, marcadas por arranhões frescos. Nem sonho nem peça. Um teste. Seus olhos varreram a cantina. E você passou. Não recuou. Suspiro pesado. Tudo que o pastor te contou é verdade. Não somos, exatamente, humanos. Quem vem de fora ou enlouquece ou foge. Você lutou. Quando te encurralaram, agiu como um lobo acossado. A mão do brigadier pousou no ombro de Gromol, queimando através da camisa. Você fará parte da matilha. Eu me tornarei como vocês. A pele sob os dedos de Sergei ardia. Se quiser. O silêncio na cantina foi tão denso que até o eletricista parou de mastigar. Agora Gromol acreditava. Quero permanecer humano. O brigadier recuou, a decepção relampejando em seu olhar. Seu direito. Mas a voz era firme. Então deixará a matilha após esta turnê. Não era uma ameaça. Era lei. Ao meio-dia, um jipe parou na portaria. Gromol se reconheceu imediatamente. Os coletores. Aqueles que haviam destruído sua vida. Saniok, com seu terno esportivo cinza e sorriso de faca, escaneava o terreno. A mão direita ajustava constantemente a lapela da jaqueta, onde, Gromol sabia, repousava uma pistola. Ao seu lado, Zênia, o silencioso, vestia uma jaqueta preta, as mãos enfiadas nos bolsos. Olhos vazios. Um homem para quem cadáveres eram apenas números. O terceiro bandido ainda boiava em algum canal, com facadas no peito. Gromol agachou-se atrás de um barril de diesel, espiando. Procuramos um velho amigo, disse Saniok, a voz untuosa demais para ser sincera. Georgie Gromol. Oh, nome soa familiar? Sergei enxugou as mãos em um pano sujo e avançou. Aqui só temos trabalhadores. Não decoramos sobrenomes. O sorriso de Saniok se alargou. Estranho. Tirou o celular, mostrou uma foto. Dizem que ele está aqui. Fizemos nossa lição de casa. Um estalo seco. O motorista atirou a bituca no chão, a mão deslizando para as costas. Não vale a pena, advertiu Zênia. Vamos procurar sozinhos, já que não sabem. Após o almoço, a brigada se reuniu perto da garagem. Polícia? Dimon cuspiu no chão.
Pior, respondeu Serguei. Cheira a dinheiro e pólvora. Um deles está armado. Provavelmente os dois. O pastor acendeu um cigarro, a chama tremeluzindo em seus olhos. Se fossem tiras, já estariam revirando nossos papéis. Os coletores revistaram o acampamento metodicamente, depois seguiram para o lado oposto da pedreira. À noite, encenaram seu teatro. Saniok agitava a foto diante dos mecânicos. Sua mãe está no hospital. Infarto. Quer ver o filho. Dimon pegou a imagem, examinou-a como se fosse um mapa. Conheço ele. Saiu há pouco. Devia uma grana feia e sumiu. Os olhos de Saniok cravaram-se no eletricista. Mentira. Galina, parada no alpendre com uma faca de açougueiro, cortou o ar. Aqui não. Gostamos de mentirosos. Procurando encrenca? Que lugar esquisito, murmurou. Saniok, a mão coçando a arma. Vocês são imortais ou o quê? Serguei interveio, bloqueando seu caminho. Trabalho pesado. Gente cansada. Não. Precisamos de problemas. Por um segundo, seus olhos brilharam amarelos na escuridão. E vocês também não. Os coletores foram embora, mas prometeram voltar. À noite, ao redor da fogueira, a matilha se reuniu. O pastor cutucava as brasas. Sabem que ele está aqui. Amanhã ou depois voltam com reforços. À noite não. Ousarão. O fogo estalava, lançando sombras dançantes nos rostos tensos. Georgi fitava as chamas. Última chance. A voz de Serguei era baixa, mas cada palavra caía como um martelo. Quem são eles? Por que te procuram? As palmas de Gromol soaram. Todos o observavam. Serguei, Michania, KLYK, o pastor, Dimon, Lioka. Até Galina. Coletores começou, a garganta seca. Bandidos de verdade. Matei um deles, o irmão desse homem. Engoliu em seco. Como você disse, agi como um lobo. Acossado. O silêncio era tão absoluto que só o estalar da lenha o quebrava. Peguei um empréstimo para comprar caminhões. Uma fortuna com a casa como garantia. Paguei. Os primeiros meses, até um cliente sumir com a carga. Fiquei devendo ao banco. Venderam a dívida para eles. Descreveu os chutes na porta, os móveis jogados pela janela, o ruivo que o esperava à noite no corredor. Ele me batia nas costelas, no estômago. O canivete não foi intencional. Não queria. Baixou a cabeça. Não é mais. Pelo dinheiro. Querem vingança. Michania foi o primeiro a romper o silêncio. Você trouxe carniceiros até nossa toca. Sua voz tremia de fúria, presas perfuravam suas gengivas. KLYK saltou os dedos, curvados como garras. Sabia que viriam atrás de você. Por sua causa podem nos esponhar. A polícia, investigações. Teremos que abandonar tudo. Serguei levantou a mão. Todos se calaram. Late demais para culpar alguém. Seus olhos brilharam, perigosos. Agora só uma pergunta importa. O que faremos? 3 batidas de coração. 2 caminhos. Ou entregamos ele, disse Serguei, inclinando a cabeça na direção de Gromol. Ou limpamos o território, completou Galina. Gromol se levantou, as pernas trêmulas. Eu me entregarei. Não quero arrastar vocês nisso. Os dedos de Serguei cravaram-se em seu ombro. Já nos arrastou. A voz era um rosnado baixo. Agora é nossa guerra. Mas com uma condição. A inclinação de Serguei trouxe seu rosto a centímetros do de Gromol. Os olhos ardiam, como brasas sob cinzas. Ou está conosco, ou eles o levam. A voz era uma lâmina, afiada sem espaço para hesitação. Por um estranho, não lutaremos. Lutamos pela matilha. Se não é da matilha, resolva sozinho com eles. George olhou ao redor. Os rostos da brigada eram máscaras de sombra e dente. Michania sorriu, um esgar que mais parecia um aviso do que um gesto de cumplicidade. Seus dedos se alongaram, unhas transformando-se em garras afiadas. Os caninos de KLYK cresceram, pontiagudos, prontos para rasgar. Não havia saída. Respirou fundo. Estou com vocês. Então comece. A voz do brigadier cortou o ar como uma ordem de batalha. Seus amigos não aparecerão hoje. E nós temos tempo. As sombras se espessaram, pulsando como um coração negro. Galina desamarrou o avental e o jogou no chão. Tire a roupa. Sua voz já não era mais humana e um rosnado gutural, como se outra criatura falasse através dela. Gromol obedeceu. O ar noturno queimou sua pele, erguendo arrepios que não eram apenas do frio. Estava nu. Não apenas no corpo, mas na alma. Cada segredo, cada medo exposto diante daqueles olhos amarelos implacáveis.
Galina ergueu uma garra de cobre, uma ferramenta estranha, meio faca ritual, meio pata de fera. O metal brilhou ao cortar sua pele do pescoço até o umbigo. A dor foi aguda, quase doce. Sangue escorreu em filetes finos coletados por mãos que não tremiam. A dor é a porta, sussurrou ela, enquanto a taça enchia-se de um líquido escuro. Beba. O cheiro golpeou suas narinas antes mesmo do primeiro gole. Absinto amargo. Podridão adocicada, ferro. George fechou os olhos e engoliu. O líquido queimou sua garganta como metal derretido, então se espalhou pelo corpo em ondas de fogo. Seu estômago se contorceu, mas as mãos de Galina seguraram sua cabeça, impedindo-o de cuspir. Tudo dentro. Tudo seu. Um a um, os membros da matilha se aproximaram. Sergei foi o primeiro. Seus caninos afundaram em seu ombro e a dor misturou-se ao calor do elixir, fundindo-se em algo novo, algo selvagem. Michania passou a palma, ensanguentada por seu rosto, deixando marcas quentes como brasas. O pastor esfregou terra de uma toca de lobo em suas feridas, terra que cheirava a liberdade. Indomável. Agora você é nosso, disse Galina. Então veio a agonia. Os ossos estalaram, quebrando e se rearranjando com um som úmido de galhos seco sob peso. Sua coluna arqueou-se como um arco tensionado, as juntas rangendo, enquanto assumiam novas formas. A pele ardia como se milhares de formigas de fogo a percorressem. E então o alívio, a primeira pelagem, grossa e escura, brotando como gramíneas após o incêndio. Seus dentes balançaram, caindo um a um, substituídos por presas longas, curvas, feitas para rasgar. Galina ergueu o focinho e uivou. Os outros juntaram-se a ela. O som encheu a noite, uma sinfonia brutal que vibrava. Nos ossos, nos dentes, no sangue. Gera caiu sobre 4 patas. Não mãos, garras. Cravando-se na terra, arrancando tufo de grama. A última coisa que viu com olhos humanos foi sua própria sombra alongada, sua pelagem prateada sob a lua vermelha como ferrugem. Dentro dele algo novo rugia. Fúria afiada como uma navalha, lealdade feroz como uma mordida. E então, como se nada tivesse acontecido, acordou. Todos estavam sentados ao redor da fogueira, como em qualquer noite comum. Vamos dormir, disse o velho. Amanhã, trabalho. Bastava por hoje. E os coletores? Gera perguntou, a voz ainda rouca. Vamos resolver. Sergei cuspiu no fogo. Amanhã eles não ousarão. Se vierem, será para conversar. E você, seus olhos brilharam, terá tempo para se tornar o que deve ser. À noite, eles não nos ameaçam. Não em noite de lua cheia. Pela manhã, o vento trouxe odores que antes passariam despercebidos. O cheiro adocicado de madeira apodrecendo nos armazéns distantes, o picante da SR do tanque da escavadeira, o calor metálico do sangue. Algum lugar nos arbustos, um coelho ferir a pata. Seu olfato agora era quase demasiado aguçado. Na cabina do bulldozer tudo era igual e diferente. O metal respondia como uma extensão de seu corpo. Sentia a vibração do motor nos ossos, o jogo das esteiras nos músculos. Quando fechava os olhos via não com a visão mas com algo mais profundo, uma teia de sons, cheiros, pulsos que não tinha nome. Durante o intervalo, o pastor perguntou, sente a mudança? Gromou assentiu. É só o começo, respondeu o velho, chupando os dentes. Na lua cheia você entenderá de verdade. E se eu não quiser? Depende de você. Mas a escolha já foi feita. O pastor esmagou a bituca no chão negro com o calcanhar. Não. À volta. Os coletores não apareceram aquele dia. Mas Gera sabia, eles voltariam. Ao anoitecer, Sergei bloqueou seu caminho de volta ao vagão. Hoje à noite temos o primeiro teste. Atrás dele, os outros se reuniam tensos. Michania mordiscava o lábio. KLYK afiava as garras contra um poste de metal. Qual? Gera perguntou, embora já soubesse. O velho sorriu mostrando presas. Caça. Quando o crepúsculo engoliu as frestas do vagão, Michania apareceu com um chifre. Pequeno, pintado de preto. Dentro, um líquido turvo fedendo a água de pântano. Beba. Ajuda na transformação. Gera engoliu de uma vez. O sabor era de mel rançoso diluído em água, misturado com cinzas e ferrugem. A floresta os recebeu em silêncio mortal. Nem grilos, nem corujas. Só o rangido de galhos sob as botas e a respiração ofegante em fila. À frente, uma colina. Suas costas pareciam mais largas, os outros formando um círculo apertado ao seu redor, guardas ou carcereiros. O pastor liderava. Primeira regra, rosnou Sergei através das árvores. Nunca corra. Na frente.
Segunda regra, completou KLYK, lambendo os lábios. Nunca fique para trás. O velho parou diante de uma pedra chata coberta de marcas que pareciam garras. Manchas escuras incrustadas na superfície, arranhões frescos. Lugar antigo. Murmurou Ivan, passando a mão sobre ela. Aqui estão nossos ancestrais. Chega de conversa. O brigadier cortou. Gera. Venha. O velho puxou a faca, aquela mesma, com cabo de couro. Sangue por sangue. A lâmina cortou sua palma, e gotas espessas, quase negras à luz da lua, caíram sobre a pedra. Estenderam a faca, gromou. O sangue na pedra parecia pulsar. Ele sentiu o calor subir pelas veias, primeiro um formigamento, depois uma queimadura insuportável. Seus dentes latejavam, como se fossem arrancados de dentro. A dor desceu, ossos estalando como galhos secos. Tire a roupa, ordenou Galina. Ou ficará sem ela. Gromou obedeceu. Ajoelhou-se, dedos cravados no musgo úmido. Nos ouvidos, um coro de sons estranhos, o estalo de juntas se partindo, o sopro pesado de feras. Quando a dor tornou-se insuportável, gritou. Mas o som que saiu de sua garganta não era humano. Era um uivo. O fogo ainda queimava sob sua pele, mas agora era diferente, não mais uma tortura, e sim uma força latente, pulsando como um segundo coração. Gromou passou-os dedos sobre o rosto, sentindo as cicatrizes frescas, os ossos que antes pareciam quebrar-se e agora se encaixavam com uma precisão animal. A água fria do rio não apagara aquela chama. Nada apagaria. Do outro lado do acampamento, a vida seguia seu ritmo enganosamente normal. As máquinas rangiam, os homens gritavam ordens, o cheiro de óleo e terra molhada misturava-se ao vento. Mas agora Gromov via o que antes lhe passava despercebido. Os olhares demorados de Serguei enquanto distribuía ferramentas, os dedos de Michania deslizando sobre engrenagens como se fossem extensões de seu próprio corpo, as veias saltadas no pescoço de Dimon enquanto consertava fios elétricos com uma velocidade que desafiava a física. E a comida. Deus, a comida. O cheiro cru da carne mal passada na bandeja de Galina fazia seus dentes doerem de desejo, a saliva inundar sua boca como um aviso. Ele mastigou um pedaço de fígado quase vivo, sentindo o sangue escorrer pelos cantos dos lábios, e pela primeira vez entendeu, não era fome, era necessidade. Foi quando os carros chegaram. 4 jipes negros polidos como caixões de luxo cortaram a poeira da estrada com uma precisão militar. As portas se abriram em uníssono, e homens em coletes táticos desceram como uma praga, ocupando o espaço com a arrogância de quem já se considera dono. Seus movimentos eram mecânicos, ensaiados, mas Gromov viu que eles não conseguiam esconder o tremor quase imperceptível nos dedos do que falava ao rádio, o suor na testa do que ajustava a arma sob a jaqueta. Eles sentem o cheiro, pensou. Sabem que algo está errado, mas não sabem o que. Então, lenhadores, a voz do líder, um tipo alto de corte militar, ecoou com um sorriso que não chegava aos olhos. Encontraram nosso amigo? Seus olhos varreram o grupo, demorando-se em Serguei, em Michania, em Dimon, cujos nós dos dedos branqueavam ao redor de uma chave de fenda. Então, com um gesto teatral, apontou para um dos veículos. Galina estava lá sentada entre 2 homens, as mãos presas, mas os olhos, aqueles olhos, brilhando com algo que não era medo. Era desafio. Era fome. Um filete de sangue escorria de seu lábio, mas ela o lambeu com lentidão, como se saboreasse. Gromou. Sentiu o estômago revirar não de náusea, mas de reconhecimento. Ela está intacta, continuou o homem, como se estivesse oferecendo um favor. Por enquanto, temos um acordo simples. Vocês nos entregam o que é nosso, nós devolvemos a cozinheira. Sem problemas. Batia Serguei, deu um passo à frente. Seu corpo parecia relaxado, mas Gromov viu a tensão nos ombros, a forma como suas narinas dilataram, captando cada odor no ar, o suor dos invasores, o metal das armas, o cheiro ácido do medo deles. Se tocar nela, sua voz era baixa, quase amigável. Vocês vão descobrir por quê. Este lugar se chama o Goni Hazres. Aqui, a lei é diferente. E vocês, seus olhos, percorreram os coletes, as armas, os rostos pálidos, não conhecem as regras. O líder dos coletores riu, um som seco. Regras. Somos nós que ditamos as regras agora. Seu dedo indicador traçou um círculo no ar, como se medisse o valor de cada um ali. Ou vocês entregam o fugitivo ou a cozinheira paga pelo erro de vocês. Simples. Foi então que Michania avançou.
Seu rosto, normalmente afável, torceu-se em algo primitivo, os dentes à mostra. Demasiado longos, demasiado afiados. A voz que saiu de sua garganta não era humana, um rosnado gutural, vibrando como o motor de uma máquina prestes a explodir. E se a gente não quiser? Silêncio. Até o vento pareceu prender a respiração. Do lado de Michania, Dimon tremia não de medo, mas de uma fúria contida, suas unhas cravando-se nas palmas das mãos. KLYK emitiu um som estranho, meio tossida, meio rugido, e o ar ficou carregado como antes de uma tempestade. Os coletores recuaram instintivamente, suas armas erguendo-se um pouco mais, os dedos apertando os gatilhos. O líder, porém, sorriu, um sorriso que não tinha nada de humano. Ah, ele lambeu os lábios. Então é assim. Batia fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, não havia mais homem algum ali. Apenas um predador, calculando o momento do ataque. Vamos pensar, disse a voz arrastada, quase um ronronar. Voltamos ao anoitecer. Se não tivermos o que queremos. Ele fez uma pausa, saboreando as palavras. As coisas vão esquentar. Os motores rugiram. Os jipes partiram, levando Galina, deixando para trás um rastro de poeira e a certeza de que aquelas não eram ameaças vazias. Dentro do armazém, a tensão era uma coisa viva. Troque em mim por ela, Gromou quebrou o silêncio, a voz rouca. Serguei virou-se para ele. Não havia piedade em seus olhos. Apenas uma frialdade ancestral, a determinação de um lobo protegendo sua matilha. Ela já passou por coisas piores quando ainda era humana, disse, como se falasse do clima. Sobreviverá. E quando a lua nascer, um sorriso lento, cheio de dentes, eles vão desejar nunca tê-la tocado. Ele não conhecia Galina. Ninguém ali conhecia de verdade. Foi ela quem nos reuniu, continuou Serguei, a voz baixa, quase reverente. Quando a mudança vem, você tem duas escolhas, se quebrar ou se tornar mais forte. Ela escolheu por todos nós. Gromou olhou para as próprias mãos. As veias pulsavam, escuras sob a pele. Ele sentiu o chamado da lua antes mesmo de vê-la, uma atração magnética e irresistível. A noite chegaria. E com ela a caçada. Ela salvou cada um de nós. Arrancou-nos de um inferno onde ninguém jamais esteve. E nos forjou no que somos hoje. Se acha que o poder aqui sou eu, está enganado. O sol desapareceu atrás do horizonte, e todos se reuniram em torno da fogueira. As chamas já quase se apagavam, deixando apenas brasas fumegantes que se erguiam em espirais até a lua imensa. Pela primeira vez, Gromou sentiu que pertencia àquele lugar. Os reflexos do fogo dançavam nos olhos dos outros, transformando-os em lobos. Mesmo em forma humana, a lua, redonda e colossal, pairava sobre o acampamento, projetando sombras alongadas e difusas. Gera apertava o rifle contra o peito, sentindo milhares de agulhas perfurando sua pele. Em breve, sussurrou Pastuk, agachando-se ao seu lado. Seus olhos brilhavam com a luz lunar. Sente? O novato assentiu. Sentia sim. Na escuridão, a quilômetros. Dali, motores rugiam. 6 jipes avançavam pelo terreno. Gromou captou o cheiro de gasolina e óleo de arma. Eles trazem lança-chamas, escapou-lhe sem pensar. Não sabia como sabia, mas tinha certeza. Pastuk sorriu, exibindo caninos que escureciam a cada segundo. A lua cheia te dá nossos sentidos. Colocou a mão no ombro de Georgie. A palma queimava, os dedos pareciam alongados demais. Logo terá o resto. E pode jogar essa arma fora. Era só um plano B, caso decidíssemos nos rebelar de dia. Agora não precisamos de facas nem rifles. Nós somos a arma. O crepúsculo envolveu a pedreira em silêncio. A lua cheia, enorme e sanguinolenta, pendia baixa no céu, banhando tudo em uma luz plúmbea. Pneus rangiam sobre cascalho. 6 jipes negros, vidros escurecidos, formaram um semicírculo na entrada. Vieram reforçados. As portas se abriram ao mesmo tempo, como se movidas por um único comando. Saia, seu lixo, rugiu Sanek, saltando do primeiro veículo. Viemos pela sua pele. Ou, vai se esconder atrás da saia de uma mulher? Da escuridão, 2 homens arrastaram Galina para frente. Gera solitou aliviado. Ela estava intacta. Tiros de pistola rasgaram a noite. Labaredas iluminaram por um instante rostos contorcidos de fúria. Silêncio em resposta. O acampamento parecia abandonado. O vento balançava cartazes de segurança e uma porta mal fechada rangeu ao longe. Motion, vestido em equipamento tático, avançou com um lançador de chamas nas mãos. Movimentos precisos, escaneando o terreno com um visor térmico.
Parece que fugiram. Covardes, nem a mulher levaram. Ordenou que queimassem tudo. Sanek deu um passo à frente. Se em 10 segundos não vermos nosso amigo sua galha, morre. Cumprimos a promessa, não a matamos. Só brincamos um pouco, mas está viva. Vocês disseram que iam pensar. Então, pensaram? Foi quando Sergei uivou. O som começou baixo, um gemido gutural que brotou do fundo do peito e em segundos explodiu em um uivo longo e gelado, capaz de congelar o sangue e paralisar a mente com um terror ancestral. Uma fera de 3 metros, pelagem cinzenta e olhos ardendo em fogo amarelado, emergiu da sombra. Sua bocarra entreaberta deixava escorrer saliva espessa sobre presas afiadas. As patas dianteiras terminavam em garras cada uma lâmina de caça. Que porra é essa? Gaguejou Sanek, recuando até esbarrar no capô. Os dedos se fecharam convulsivos em torno da pistola. Atrás dele, gritos. Galina, agora uma monstruosidade de músculos e pelos prateados, arremessou seus 2 captores como bonecos de pano. Farrapos de roupa pendiam em seu corpo transformado. Pesadelo havia começado. Os outros se metamorfosearam em questão de segundos. Ossos estalavam como galhos secos. A pele se rasgava com um som úmido, liberando músculos inchados, cobertos por pelagem grossa. Vértebras se esticavam com um rangido, mandíbulas se rearranjavam, crânios mudavam de forma. 5 lobos gigantes surgiram das trevas, cercando os invasores em semicírculo. Seus olhos brilhavam no escuro com a mesma luz amarela, como se conectados a uma única fonte de energia. Moshun, agindo por instinto, disparou uma rajada de fogo. As chamas lamberam a pelagem de Batiá, mas o lobo saltou com velocidade sobre-humana, pousando sobre o inimigo antes que o olho humano pudesse registrar o movimento. Um estalo de mandíbulas, o crujido de ossos se partindo, um grito cortado ao meio. Quando a fera se afastou, restaram apenas farrapos de pele, pedaços ensanguentados do colete tático e um lançador de chamas inútil, jogado na grama. Os bandidos abriram fogo descontrolado. KLYK investiu contra um trio que se protegia. Costas com costas. Garras rasgavam coletes à prova de balas como papel, entranhas. Sangue e fragmentos de osso se misturavam em uma massa informe. Um dos homens ainda tentava rastejar, mordendo o ar com os dentes. Galha, uma loba prateada com manchas brancas como neve no peito, saltou sobre o capô de um jipe e afundou os dentes no crânio do criminoso. Ele esvaziou o carregador nela, mas as balas ricochetearam sem efeito. O pescoço estalou, a cabeça se separou do corpo, jorrando sangue sobre a lataria. Gera tremia, o corpo se contorcendo em ondas de dor. Ossos se quebravam e se soldavam de novo. A pele ardia como se mergulhada em ácido. Sua transformação era mais lenta que a dos outros. O coração batia tão forte que parecia prestes a romper as costelas. De repente viu o mundo através dos olhos de um lobo, tudo em câmera lenta. Cada gota de sangue no ar era visível, suspensa no tempo. O terror nos olhos arregalados dos bandidos era um livro aberto. Cada batida do seu coração ecoava nos tempos como um tambor. E os cheiros? Tantos: pólvora, gasolina, suor, sangue. Pinheiro. Seu nariz distinguia cada nota daquele coquetel. E por baixo de tudo, doce e intoxicante, o cheiro da carne humana. Sanek recuava até o último jipe, atirando sem parar. Uma bala acertou o ombro de Pastuk. O lobo velho uivou, mas não parou. Rosnou com ainda mais fúria. Gera, ou a fera que ele se tornará pulou, ultrapassando Pastuk. O tempo desacelerou. Ele viu os olhos do bandido se dilatarem, o dedo pressionando lentamente o gatilho, a bala saindo da arma. Suas mandíbulas se fecharam sobre o braço armado. Craque. Sangue quente inundou sua boca, doce, gorduroso, saturado de adrenalina e medo. A última coisa que Sanek viu antes da escuridão eterna foram os olhos amarelos de sua vítima. Que nunca fora uma. Tu nos salvas, e temo que não pela última vez. A voz de Pastuk ressoou como um presságio, pesada e áspera, enquanto o último clarão do sol se agarrava às copas dos pinheiros, resistindo à noite que avançava. Mas a escuridão já se insinuava por cada fenda, cada recanto do acampamento, engolindo as sombras como um predador paciente. O ar estava denso com os aromas do dia que morria. Carvão queimado, metal aquecido, o amargor resinoso da casca de pinheiro. No extremo do acampamento, junto ao galpão descascado, suas paredes marcadas por garras que não eram humanas, a brigada se reunia em semicírculo.
Os rostos, talhados pela penumbra, pareciam esculpidos em madeira escura, ângulos duros, olheiras profundas, expressões que não revelavam nada. Serguei apoiava-se contra a lateral enferrujada de um vagão, esmagando uma cigarra entre os dedos. A fumaça, acre e amarga, serpenteava em volta de seu rosto, desenhando espirais cinzentas que o crepúsculo devorava. Hoje vamos para os morros do norte, anunciou, exalando uma baforada lenta. Ontem encontramos rastros. Uma lince, grande, faminta. Seus olhos, frios como gelo, de rio, fixaram-se em Gera. Você vai com Pastuk. Aprenda. O velho, sentado em silêncio, afiava a lâmina de um facão longo. O aço captava os últimos raios de sol, cintilando reflexos sangrentos, como se já pressentisse o que viria. Ninguém questionou. Ninguém jamais questionava. Antes de partirem veio o ritual. Antigo como as colinas que o cercavam, transmitido por aqueles que sabiam o que a noite escondia, e o que ela despertava. Galina jogou um punhado de ervas secas no fogo, losna, tomilho, algo mais que queimou as narinas com o cheiro medicinal cortante, sufocando todos os outros aromas. O ar ficou pesado, quase sólido. Lave-se, ordenou ela. Gera mergulhou as mãos na água fria, passando-as pelo rosto. Os dedos deixaram sulcos úmidos na pele, mas não era só suor e poeira que escorriam. Era como se algo mais fosse levado, algo humano, algo frágil, uma camada que não deveria mais existir. Tire todo o ferro, murmurou Pastuk, já descalço sobre a terra úmida. George removeu o relógio, presente de aniversário do pai. O metal estava gelado. Morto. Quando depositou no chão, sentiu um alívio estranho, como se tivesse se livrado de grilhões invisíveis. Galina seguiu com uma taça de madeira escurecida pelo tempo e por incontáveis mãos, seus bordos gravados com símbolos que pareciam respirar sob a luz vacilante. Serguei bebeu primeiro. Seus olhos se dilataram por um instante, os músculos do rosto se contraíram e então relaxaram, como se algo dentro dele tivesse acordado. A taça passou de mão em mão. Quando chegou a Gera, o cheiro o atingiu como um soco. Sangue, ervas, algo primitivo. O líquido queimou sua garganta, forçando-o a engolir em seco, os olhos se fechando contra a amargura. Mas então, calor. Uma onda que nasceu no peito e se espalhou, incandescente até as pontas dos dedos. O mundo estalou em foco. Ele ouviu o farfalhar de uma ratazana em sua toca a quilômetros dali. Sentiu o rastro de uma raposa que passará uma hora antes, seu cheiro ácido ainda pairando no ar. Suas narinas se dilataram, capturando cada nota, cada segredo que o vento carregava. Caminharam em fila inicialmente sobre duas pernas, atentos a cada ruído. Gromou. Sentiu a mudança dentro de si, não mais como uma fratura, mas como um despertar. Os ossos doíam, sim, mas era a dor de quem se estica após um longo sono. Os músculos se contraíam, as articulações estalavam, e a cada passo, uma força nova se desdobrava em suas veias livre. A primeira presa veio ainda em forma humana, um alce doente, imóvel até os joelhos na água gelada de um riacho. Suas costelas perfuravam a pele, os olhos, turvos, cheios de uma dor surda. O ataque foi um relâmpago. Um segundo o animal estava de pé, no seguinte já jazia no chão, e sobre ele se curvavam silhuetas escuras, peludas, lambendo o sangue quente que escorria. Gera sentiu o gosto metálico na língua, misturado ao medo e à agonia da criatura. Não, é para comer, disse Pastuk. É para equilíbrio. A doença se espalha. Ali se encontraram junto a um penhasco velha, com a pelagem desgastada nas laterais e uma cicatriz cortando seu focinho. Serguei observou-a de longe, os olhos estreitos. Deixem-na, decidiu. Não é uma ameaça. Que viva seus últimos dias, a nobre caçadora. O amanhecer o surpreendeu no mesmo riacho onde a caçada começara. A água estava gelada, mas já não queimava. Lavava os vestígios da noite. Normal. Dimon cutucou com o dedo uma marca de garra no flanco de Gera. Seu próprio rosto estava sulcado por arranhões, e um corte profundo no antebraço já começava a fechar, a pele se regenerando em tempo real. Bobagem, resmungou Gromou, embora a ferida latejasse pulsando no ritmo de seu coração. Até o meio-dia estará fechada. Vestiram-se em silêncio, evitando olhares como se envergonhados do que haviam visto, do que haviam feito. A roupa cheirava a suor e a floresta. Quando George puxou a camisa sobre a cabeça, o tecido grudou na ferida ainda úmida, arrancando-lhe um rangido de dentes. Por que não matamos a lince? Perguntou enquanto seguiam de volta ao acampamento. Serguei não olhou para ele.
Sua voz era baixa, quase perdida no vento. Porque ela não nos ameaçava. Uma pausa. O som de botas pisando folhas secas. Mesmo em forma de lobo, temos que permanecer humanos. Eles se aproximavam do acampamento agora, 7 trabalhadores e uma cozinheira. Ninguém que os visse passaria de relance. Ninguém saberia. A não ser que já soubesse a verdade.